No coração da floresta amazônica reside um reino de perigos como nenhum outro. A Amazônia, há muito tempo, é um dos campos de batalha da natureza, onde a sobrevivência é uma dança implacável entre a vida e a morte, e onde os guerreiros da natureza espreitam em cada sombra, aguardando o momento certo para atacar. Dos astutos e ágeis aos venenosos e ferozes. A Amazônia é o paraíso exuberante que abriga alguns dos animais mais mortais do nosso planeta. Junte-se a nós enquanto desvendamos 20 dos animais mais mortais da Amazônia. Essas não são criaturas comuns. São os titãs da Amazônia que protegem seu território com uma determinação implacável. No coração da Amazônia indomada, existe um verdadeiro terror que inspira respeito inabalável. É um predador que não pode ser ignorado. Encontrado nas profundezas da floresta e em seus rios caudalosos, este formidável jacaré representa a maior ameaça para aqueles que ousam se aventurar em seu território. Destemido e agressivo, o jacaré-açu não hesita em atacar se o cheiro tentador de uma presa estiver por perto. Mas não é apenas sua fome que o torna perigoso. Seu tamanho é verdadeiramente impressionante. Chegando a medir até 6 metros de comprimento, o jacaré-açu reina como o maior jacaré dessas águas traiçoeiras. Seu apetite voraz não conhece limites. Ele ataca com precisão mortal peixes, pássaros, mamíferos e até mesmo aqueles que, infelizmente, se aproximam demais. Infelizmente, sabe-se que esse predador monstruoso já fez vítimas, incluindo crianças, em ataques confirmados e arrepiantes. Mestre da furtividade e da emboscada. O jacaré-açu ronda as águas escuras do rio Amazonas e seus afluentes, camuflando-se perfeitamente com o ambiente. Sob a proteção da noite, torna-se um espectro invisível, desaparecendo nas profundezas escuras. Sua estratégia de caça é digna de pesadelos. Aguardando pacientemente, ele aproveita o momento perfeito para lançar seu ataque relâmpago, aprisionando sua presa em suas mandíbulas formidáveis. Para sobreviver às profundezas complexas da Amazônia, é preciso acatar o aviso do jacaré-açu, pois ele é a personificação do medo nessas águas implacáveis. Sua presença imponente e ferocidade implacável o tornam o predador supremo, temido e respeitado por todos que conhecem sua reputação. Essa criatura surpreendente, conhecida como bateria viva, possui um poder incrível que infunde medo em todos que ousam cruzar seu caminho. Habitante das profundezas do poderoso rio Amazonas, a enguia elétrica emite um choque elétrico capaz de atordoar suas presas e até mesmo afastar predadores. Mas sua verdadeira maestria reside na capacidade de gerar voltagens como transformadores, que rivalizam com a força de um raio, tornando-a uma verdadeira força da natureza. Seu mecanismo de defesa eletrizante não serve apenas como uma arma poderosa, mas também como um meio de navegar pelas profundezas turvas. Ao emitir pulsos elétricos, ela cria um campo elétrico, permitindo-lhe perceber o ambiente ao redor e detectar presas no labirinto escuro e intrincado do rio. Com seu corpo sinuoso e forma alongada, a enguia elétrica possui uma adaptabilidade única que garante sua sobrevivência. A enguia elétrica, que pode atingir até 2,4 metros de comprimento, domina seu ambiente aquático com uma impressionante variedade de órgãos especializados capazes de gerar até 600 volts de eletricidade. Essa imensa potência é liberada sobre presas desavisadas, atordoando-as ou infligindo um golpe fatal. A enguia elétrica tem a capacidade de aplicar choques elétricos com uma precisão impressionante. Suas presas são atingidas por uma descarga elétrica que as imobiliza, fornecendo à enguia elétrica uma refeição que a sustentará neste ecossistema implacável. Poucas criaturas ousam desafiar seu domínio, pois conhecem as consequências chocantes que as aguardam. Cascavel sul-americana, fiel ao seu nome. Esta serpente possui uma arma singular, um chocalho que adverte potenciais agressores. À medida que suas espirais se apertam e o som característico reverbera pelo ar, serve como um lembrete arrepiante para que se tenha cautela em seu território. Enrolada, em posição de ataque e armada com presas venenosas, esta serpente enigmática infunde medo nos corações de todos que a encontram. Embarque conosco agora em uma jornada pelo reino traiçoeiro deste assassino reptiliano, enquanto desvendamos os segredos da cascavel sul-americana, uma criatura que personifica o perigo em sua forma mais pura. Habitante das densas selvas e vastas pradarias, a cascavel sul-americana é uma verdadeira mestra da camuflagem. Suas escamas vibrantes se misturam perfeitamente com a folhagem exuberante, tornando-a praticamente invisível para o olho destreinado. A cascavel sul-americana pode atacar com precisão mortal.
equipada com um veneno capaz de imobilizar até mesmo as presas mais fortes. Ela é um presságio silencioso da morte. Suas presas, curvas e prontas para o ataque, injetam um coquetel tóxico que causa dor excruciante, danos aos tecidos e até paralisia. Pouquíssimas pessoas têm a sorte de sobreviver a um encontro com essa serpente venenosa. A Harpia majestosa é a soberana incontestável dos céus nas densas florestas tropicais da bacia amazônica. Com uma envergadura que chega a impressionantes 2,3 metros e pesando cerca de 9 quilos. Essa gigante aviária inspira respeito e admiração no coração do ecossistema amazônico. Embora não seja uma habitante direta do próprio rio Amazonas, os territórios de caça da arpia frequentemente se cruzam com os afluentes e planícies aluviais do rio, criando uma fascinante sobreposição de habitats. Esse predador de topo possui força e destreza incomparáveis, caçando mamíferos arborícolas como preguiças e macacos, além de aves, répteis e até mesmo pequenos mamíferos terrestres. Sua visão aguçada, físico robusto e garras notáveis, que podem medir até impressionantes 12,7 centímetros de comprimento, maiores que as garras de um urso pardo, contribuem para suas habilidades de caça inigualáveis. Quando se trata de caçar, a harpia emprega uma abordagem paciente e furtiva. Ela passa horas empoleirada silenciosamente na copa das árvores, aguardando o momento certo, antes de lançar um ataque surpresa sobre uma presa desavisada. Suas garras, capazes de exercer uma pressão tremenda, esmagam rapidamente os ossos de suas vítimas, permitindo-lhe carregar animais com peso equivalente ao seu próprio. O poder da arpia é uma força a ser reconhecida, uma verdadeira personificação da força da natureza. Solitárias por natureza. Essas magníficas aves são altamente territoriais e, embora não representem uma ameaça direta aos humanos, seu tamanho imponente, força e capacidade predatória as tornam uma presença formidável na Amazônia. A surucucu, pertencente ao gênero Lachesis, é uma gigante inigualável entre as serpentes venenosas das Américas, figurando entre as criaturas mais mortais que habitam a floresta amazônica. Embora não se limite exclusivamente ao rio Amazonas, este reptil notável prospera nos afluentes e áreas adjacentes, estabelecendo seu domínio sobre a região. A surucucu, que pode atingir um comprimento impressionante de até 3,6 metros, chama a atenção pelo seu tamanho colossal e presença intimidadora. Dentro deste gênero notável, existem 3 espécies distintas, mas é a surucucu sul-americana, Lachesis muta, que possui a reputação mais renomada. Essas serpentes exibem marcas impressionantes em forma de diamante ao longo do corpo, acentuando sua imensa estatura. Notavelmente, entre os olhos e as narinas, encontram-se focetas sensíveis ao calor, que lhes permitem detectar o calor emitido por suas potenciais presas. Sob a proteção da escuridão, as surucucu emergem de suas tocas, assumindo seu papel como predadoras noturnas. Elas contam com sua camuflagem impecável para permanecerem ocultas tanto de suas vítimas desavisadas, quanto de quaisquer ameaças iminentes. Quando surge o momento oportuno, a surucucu ataca com rapidez e precisão, injetando em sua presa um potente veneno hemotóxico. O veneno liberado por essa serpente tem efeitos devastadores, destruindo células sanguíneas e provocando hemorragias internas que podem levar à falência de órgãos se não forem tratadas. Apesar de sua reputação temível, as surucucu exibem uma natureza tímida e reclusa, muitas vezes optando por evitar confrontos com humanos. No entanto, quando encurraladas ou ameaçadas, podem tornar-se agressivas, desferindo uma mordida potencialmente fatal. Seu veneno possui potência e quantidade elevadas, o que aumenta o perigo associado às mordidas da surucucu. Atendimento médico rápido e administração de soro antiofídico são cruciais para a sobrevivência após um encontro desse tipo. Ironicamente, acreditava-se que a sanguessuga gigante da Amazônia estivesse extinta no final do século XIX, mas, por obra do destino, ela ressurgiu. Aliás, uma dessas sanguessugas monstruosas foi parar em uma universidade renomada, tornando-se objeto de extensos estudos. Batizada de Vovó Moisés e acompanhada por seus 750 descendentes, ela revelou a incrível resiliência e tenacidade dessas criaturas. Esses parasitas sedentos de sangue instilam medo até nos corações dos exploradores mais corajosos. Essa criatura é monstruosa e pode atingir um tamanho impressionante de 45 centímetros de comprimento e até 10 centímetros de largura. Sim, você ouviu direito.
Essas sanguessugas são colossais, e seu tamanho por si só já é suficiente para causar arrepios. Mas não é apenas seu tamanho imponente que faz da sanguessuga gigante da Amazônia uma criatura a ser temida. Esses parasitas aperfeiçoaram a arte da sobrevivência, agarrando-se a vítimas desavisadas e recusando-se a soltá-las. Removê-los exige uma técnica delicada e demorada, especialmente quando se trata de sanguessugas desse porte. A luta para se libertar de suas garras pode ser uma experiência agonizante. Deparar-se com esses parasitas colossais é ficar cara a cara com uma criatura que realmente personifica a expressão os sugadores da natureza. A flecha venenosa, uma das menores, porém mais letais criaturas da Amazônia, é a rã flecha venenosa. Originária da Colômbia, a rã flecha venenosa rapidamente ganhou notoriedade por seu toque mortal, sendo capaz de matar apenas com o contato. Sob sua aparência colorida, esconde-se um veneno letal que inspira respeito. Suas cores vibrantes servem de aviso para predadores, sinalizando a presença de perigo. Encontrar este anfíbio aparentemente inofensivo é deparar-se com uma criatura que possui o poder de matar. Mas o que diferencia esta criatura modesta é sua notável capacidade de excretar vários tipos de veneno pela pele. Entre eles, abriga uma das toxinas mais potentes conhecidas pelo homem, a tetrodotoxina, SIM, a mesma toxina encontrada no infame baiacu. Para se ter uma ideia, a toxina desse sapo é tão letal que tanto animais quanto humanos aprenderam a temer seu toque. Curiosamente, levou tempo para que os humanos compreendessem os perigos representados por esse predador mortal. Eventualmente, porém, seu segredo tóxico foi desvendado. Os humanos começaram a usar a potente toxina do sapo para criar dardos envenenados, uma arma mortal que podia paralisar ou matar com um único golpe. Daí o nome, Sapo Dardo Venenoso. Onças pintadas. Conheça a joia da coroa da Amazônia. Esses magníficos felinos dominam a floresta tropical com uma aura de poder e ferocidade. Seus corpos esguios, perfeitamente adaptados a esse reino traiçoeiro, permitem que eles naveguem pela densa vegetação rasteira e escalem as árvores imponentes com facilidade. Furtividade e precisão são as marcas registradas da onça pintada. Com graça inigualável, elas se movem pelas sombras, suas manchas se camuflando perfeitamente com a luz solar filtrada pelas árvores. Quando o momento é oportuno, elas liberam uma explosão de velocidade, seus músculos poderosos as impulsionando em direção à presa desavisada. Mas não devemos subestimar a inteligência desses magníficos predadores. As onças pintadas selvagens, apesar de sua reputação mortal, geralmente evitam conflitos com humanos. Elas possuem uma compreensão instintiva dos perigos que os humanos representam, optando por recuar em vez de confrontá-los. A verdadeira força e tenacidade da onça pintada só se revelam quando provocada ou ameaçada. Ela é um dos principais predadores da Amazônia. Piranha vermelha. Apresentamos a piranha vermelha, classificada em 4º lugar entre os habitantes mais notórios do poderoso rio Amazonas. Com sua reputação formidável, dentes afiados como navalhas e hábitos alimentares vorazes. Esses pequenos peixes instilam medo e fascínio no coração de muitos. Apesar de seu tamanho diminuto, que chega a medir até 35 centímetros de comprimento, a aparência marcante da piranha vermelha, caracterizada por seu corpo prateado e a inconfundível tonalidade vermelha na parte inferior. É inconfundível. Esses predadores oportunistas possuem mandíbulas poderosas e dentes triangulares e serrilhados, perfeitamente afiados para rasgar carne com precisão inigualável. Embora sua dieta seja composta principalmente de peixes, insetos e crustáceos, eles não se furtam a se alimentar de carcaças de animais maiores, o que demonstra sua engenhosidade e capacidade de adaptação. Uma das características mais impressionantes das piranhas de barriga vermelha é sua tendência a caçar em grupo, exibindo um notável comportamento cooperativo na alimentação. Essa mentalidade de grupo lhes confere a capacidade de abater presas maiores e reduzi-las a ossos em questão de minutos, deixando para trás pouco mais do que restos. É esse ataque coordenado e implacável que consolidou sua temível reputação nos anais da Amazônia. Embora as piranhas, em geral, não representem uma ameaça significativa para os humanos, incidentes isolados de ataques já ocorreram, principalmente durante a estação seca, quando o alimento se torna escasso. A maioria dos encontros resulta em ferimentos leves, mas casos graves, embora raros, podem levar a perdas significativas de sangue ou até mesmo à morte. A reputação infame dessa criatura e seu apetite insaciável
garantem seu lugar entre os monstros mais mortais do rio Amazonas. A aranha de teia dourada é um aracnídeo notável pertencente ao gênero Nephila. Embora seus habitats se estendam além do rio Amazonas, sua presença frequentemente se entrelaça com os afluentes do rio e regiões adjacentes na encantadora floresta amazônica. Batizadas em homenagem à sua impressionante seda dourada, essas aranhas tecem teias intrincadas que podem atingir vários metros de diâmetro. As fêmeas, maiores e mais imponentes, podem medir até 12,5 centímetros de comprimento, incluindo as patas, enquanto os machos são comparativamente menores, muitas vezes medindo menos de 2,5 centímetros. Mas o que realmente diferencia essas aranhas é sua coloração vibrante, ostentando tons de amarelo brilhante, laranja e vermelho, frequentemente adornados com marcas pretas marcantes. Além de serem visualmente deslumbrantes, elas também possuem uma força extraordinária. A seda produzida por essas aranhas está entre os materiais naturais mais resistentes que conhecemos, rivalizando com a resistência à tração do aço. O tom dourado da seda tem uma dupla função: atrair presas, refletindo a luz solar como água cintilante, e cativar o olhar de qualquer observador afortunado. Embora a aranha de teia dourada seja venenosa, sua picada representa pouco risco para os humanos. As picadas podem causar dor localizada, vermelhidão e inchaço, mas reações graves são raras. Esses aracnídeos, apesar de sua aparência assustadora e habilidades de caça excepcionais, são geralmente considerados benéficos para seus ecossistemas. Centopeia gigante da Amazônia. Este artrópode colossal, outra criatura enorme e ameaçadora que espreita nos recônditos mais obscuros dos nossos medos. A centopeia gigante da Amazônia atinge proporções monstruosas, alcançando tamanhos que gelam o sangue. Com seu corpo alongado e inúmeras patas, ela percorre o solo da floresta com um apetite voraz, caçando tudo o que cruza seu caminho. De outros artrópodes a anfíbios, mamíferos e até répteis, sim, até mesmo cobras, eles enfrentam destemidamente criaturas do mesmo tamanho ou maiores que eles. Mas não para por aí. Essa centopeia possui um veneno potente e mortal. Uma única mordida dessa criatura monstruosa pode causar ferimentos graves e, em alguns casos, até a morte. Não é brincadeira. Seu veneno é uma arma formidável. Embora na maioria dos encontros a vítima sobreviva, as sequelas permanecem sempre presentes. Essa criatura esquiva espreita na escuridão da floresta amazônica, pronta para dar um oi à sua maneira aterrorizante. Aranha construtora de iscas. As aranhas construtoras de iscas são mestres em disfarce e engano. A aranha construtora de iscas, cientificamente conhecida como Cyclossa species, demonstra uma capacidade incomparável de mimetizar o ambiente ao seu redor. Através da manipulação cuidadosa de sua teia, essa aranha tece uma rede de alvos falsos, iscas, que imitam a aparência de criaturas maiores e mais formidáveis. As iscas são construídas com pedaços de detritos, como folhas, galhos ou restos de presas, dispostos estrategicamente para criar a ilusão de um predador perigoso. Essa criatura astuta possui uma habilidade extraordinária para construir iscas intrincadas, que utiliza como um estratagema inteligente para enganar suas presas desavisadas. Essas iscas são notavelmente realistas e tecidas com esmero, a partir de uma combinação de seda, folhas e galhos. A aranha cria meticulosamente essas estruturas enganosas, produzindo uma verdadeira miragem no coração da selva. Como se a mera presença de aranhas já não fosse arrepiante o suficiente, essa mente ardilosa leva a brincadeira a um nível completamente novo. Sua habilidade em construir iscas permite que ela atraia suas vítimas para uma falsa sensação de segurança. Curiosamente, as iscas da aranha se assemelham a predadores maiores, como cobras ou pássaros, adicionando uma camada extra de terror a esse encontro já arrepiante. O predador aparentemente ameaçador nada mais é do que uma ilusão elaborada, tecida pela aranha enganadora que constrói iscas. Peixe-serra. O nome desta criatura captura perfeitamente a essência de seu status como um notável habitante marinho. Com um olhar rápido, você pode observar a distinta protuberância que se estende de seu focinho, assemelhando-se a uma serra serrilhada. Não é à toa que ficou conhecido como peixe-serra, mas essa criatura é muito mais do que apenas uma criatura chamativa. A serra, ou rostro do peixe-serra, desempenha um papel vital em sua sobrevivência, servindo como uma ferramenta versátil tanto para capturar quanto para abater presas. Não se trata apenas de uma curiosidade.
É uma adaptação magistral aprimorada pela evolução. Possui um sistema sensorial único, uma característica extraordinária compartilhada com seus parentes tubarões e raias. Pequenos poros espalhados ao longo da serra permitem que o peixe-serra detecte os fracos campos elétricos emitidos por suas presas desavisadas. É um supersentido, uma habilidade extraordinária que o diferencia dos habitantes comuns do oceano. O peixe-serra em ação é um espetáculo para se ver. Embora o peixe-serra não represente uma ameaça para nós, humanos, é impossível não sentir um leve arrepio ao pensar em um encontro acidental com aquela serra formidável. É um lembrete de que existem criaturas cujas adaptações únicas exigem respeito e cautela. Portanto, se você estiver navegando por algum dos afluentes do rio Amazonas, mantenha uma distância segura, pois um encontro inesperado com aquela poderosa serra é uma experiência que é melhor evitar. A sucuri verde é uma verdadeira gigante entre as serpentes, pertencente à espécie Eunectes murinus. Esta majestosa criatura detém o título de maior serpente do mundo em peso e está entre as mais compridas, com comprimentos que chegam a impressionantes 9 metros e pesos superiores a 225 quilos. A sucuri verde reina suprema na bacia amazônica, rondando silenciosamente as águas turvas em busca de suas presas. Como predadora de emboscada, a sucuri verde confia em sua força excepcional e habilidades de constrição incomparáveis para subjugar suas vítimas. Com músculos poderosos, ela envolve seu corpo maciço ao redor da presa, aplicando pressão suficiente para causar asfixia ou até mesmo parada cardíaca. Esse método de subjugação demonstra o poder bruto e a destreza predatória dessa poderosa serpente. A sucuri verde possui uma dieta versátil, devorando uma ampla gama de criaturas que habitam a Amazônia, de peixes e aves a mamíferos e até mesmo outros répteis. Nenhum alvo é pequeno ou grande demais para essa predadora implacável. Embora ataques a humanos sejam raros, os registros de sucuris tentando estrangular pessoas contribuíram para sua temível reputação, tornando-as uma das criaturas mais temidas no rio Amazonas. Tubarão touro. Os tubarões-touro, também conhecidos como Carcharhinus lucus, são predadores implacáveis que rondam não apenas os vastos oceanos, mas também sistemas de água doce, incluindo o poderoso rio Amazonas. Essa espécie possui uma adaptação única que lhe permite prosperar tanto em ambientes de água salgada quanto de água doce, graças ao seu excepcional sistema osmorregulatório. Atingindo comprimentos de até 3,35 metros e pesando mais de 225 quilos. O tubarão-touro ocupa o lugar de um dos maiores predadores do rio Amazonas. Com seus hábitos alimentares agressivos e oportunistas, sua dieta abrange uma grande variedade de presas, desde peixes e golfinhos até tartarugas, aves e até mesmo outros tubarões. Equipado com mandíbulas poderosas e dentes triangulares e serrilhados, o tubarão-touro pode morder ossos e cartilagens sem esforço, garantindo que nenhuma refeição esteja fora de seu alcance. O que diferencia o tubarão-touro é seu comportamento imprevisível, adicionando uma camada extra de perigo ao encontrar esse predador de topo. Sua tendência a exibir explosões repentinas de agressividade e sua adaptabilidade a diferentes ambientes os tornam particularmente perigosos para os humanos. De fato, os tubarões-touro são responsáveis por um número significativo de ataques de tubarão em todo o mundo. Embora os encontros no rio Amazonas ainda sejam raros, a presença desse predador feroz serve como um lembrete arrepiante do ecossistema diverso e mortal do rio. Com seu tamanho imponente, força inigualável e ferocidade implacável, o tubarão-touro consolida sua posição como um dos monstros mais perigosos da Amazônia. Agora, é hora da escolha de hoje dos nossos assinantes. No coração da floresta amazônica, onde a luz do sol filtra-se pela densa copa das árvores e o ar está carregado de umidade, uma visão extraordinária se revelou. Uma serpente monstruosa e de aparência feroz, maior do que qualquer outra já documentada, enroscava-se no tronco de uma árvore imponente. Seu corpo musculoso, coberto por uma exibição hipnotizante de escamas multicoloridas, cintilava e brilhava sob o sol implacável. A mera presença da serpente era suficiente para causar arrepios em qualquer observador corajoso o bastante para se aventurar naquela região selvagem e impiedosa. Seu tamanho e poder descomunais evocavam um medo primordial, e histórias sobre sua existência eram transmitidas de geração em geração, sussurradas entre as tribos nativas. Enquanto a serpente colossal repousava, lançava um olhar flamejante sobre a vasta extensão verdejante à sua frente.
A Amazônia, com suas paredes impenetráveis de vegetação exuberante, fervilhava de vida. A floresta era uma orquestra de sons, uma sinfonia de criaturas, todas desempenhando seu papel na eterna dança da sobrevivência. Mas o que teria atraído a atenção desse predador imponente? Seria uma presa alheia ao perigo que espreitava por perto, ou talvez um predador rival invadindo seu território. Qual você acha que é? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Tartarugade. Mata-mata. Vamos mergulhar no mundo fascinante da tartaruga de mata-mata. Uma adição inesperada a esta lista. Embora os humanos tenham pouco a temer dessas tartarugas, o mesmo não se pode dizer das criaturas que cruzam seu caminho. A tartaruga de mata-mata possui um conjunto de adaptações notáveis que lhe permitem prosperar no complexo ecossistema da Amazônia. A primeira característica marcante da tartaruga de mata-mata é sua aparência, um testemunho de sua excepcional camuflagem. Sabendo que não é a criatura maior ou mais forte em seu ambiente, a tartaruga evoluiu para se misturar perfeitamente ao terreno lamacento e turvo do rio Amazonas. O formato do corpo e a coloração da tartaruga se adaptaram ao longo do tempo para proporcionar uma camuflagem ideal. Mas a estratégia de sobrevivência da tartaruga não termina aí. Ela domina a arte não só de nadar na água, mas também de se enterrar na lama, criando um refúgio seguro e um esconderijo perfeito para emboscar suas presas. E aqui reside o aspecto verdadeiramente aterrorizante da tartaruga de mata-mata. Ela espera pacientemente que sua presa se aproxime o suficiente para o ataque, ou se posiciona lentamente atrás da vítima desavisada. Em uma fração de segundo, ela a engole por inteiro, sugando a infeliz criatura. Todo o processo é uma demonstração impressionante da habilidade de caça da tartaruga. O que aumenta o mistério em torno dessa criatura incrível é que ainda há muito a se descobrir sobre sua natureza enigmática. Os cientistas ainda não desvendaram todos os seus segredos, o que deixa em aberto a possibilidade de que ela possua características e adaptações ainda mais intrigantes que ainda não foram reveladas. O candiru, também conhecido como Vandellia cerosa, é um pequeno bagre parasita que habita o rio Amazonas. Essa criatura possui diversos outros nomes, sendo também conhecida como peixe-palito ou peixe-vampiro, um nome assustador que causa arrepios em humanos e animais devido aos seus hábitos alimentares infames e perturbadores. Medindo apenas de 2,5 a 6,5 centímetros de comprimento, o tamanho diminuto do candiru não condiz com o medo que inspira. Este pequeno predador alimenta-se principalmente do sangue de peixes maiores, empregando uma estratégia sinistra. Ele nada até as fendas branquiais de seu hospedeiro desavisado, alojando-se firmemente com seus espinhos semelhantes a agulhas. Uma vez preso, o candiru usa seus dentes afiados para perfurar os vasos sanguíneos do hospedeiro, extraindo e se alimentando de seu precioso sangue. O candiru ganhou notoriedade por sua suposta capacidade de entrar no corpo humano pela uretra, atraído pelo cheiro de urina. Embora os casos documentados de ataques de candiru a humanos sejam extremamente raros, a mera possibilidade instila medo e cautela entre aqueles que se aventuram nas profundezas do rio Amazonas. Embora o candiru possa não ser tão letal quanto algumas das outras criaturas desta lista, seus hábitos alimentares perturbadores e o medo que inspira consolidam seu lugar como um verdadeiro monstro da Amazônia. Seu tamanho minúsculo, aliado às suas tendências parasitárias, gravou uma imagem arrepiante na mente daqueles que ousam navegar pelas águas traiçoeiras do poderoso rio Amazonas. Lontra gigante. Esta magnífica lontra gigante, também conhecida cientificamente como Terranura brasiliensis, é a maior espécie de lontra do mundo. Este predador de topo reina absoluto no diversificado ecossistema do rio Amazonas, com seu porte imponente, atingindo até 1,8 metro de comprimento e pesando mais de 34 quilos. Esses mamíferos sociais e inteligentes inspiram atenção e respeito. A lontra gigante se caracteriza por seu corpo esguio e alongado, uma cauda poderosa que a impulsiona na água e dentes afiados perfeitamente adaptados para a caça. Embora sua dieta principal seja composta por peixes, incluindo as notórias piranhas, seu cardápio também inclui caranguejos, cobras e até mesmo pequenos jacaré. Seja caçando individualmente ou em grupos coordenados, as lontras gigantes demonstram sua agilidade, velocidade e notável trabalho em equipe para garantir suas presas. Fortes laços familiares definem a estrutura social da lontra gigante. Os membros do grupo trabalham em harmonia para defender seu território,
e proteger seus filhotes de possíveis ameaças. Embora as lontras gigantes geralmente representem pouca ameaça para os humanos, elas podem demonstrar agressividade quando seu grupo familiar se sente ameaçado. A posição da lontra gigante como predadora de topo, aliada à sua capacidade de abater até mesmo as presas mais ferozes, consolida seu status como um monstro formidável no ecossistema do rio Amazonas. Seu tamanho impressionante, habilidades de caça incomparáveis e compromisso inabalável com a família a tornam uma força a ser reconhecida. A presença dessas criaturas extraordinárias serve como um lembrete do delicado equilíbrio e da pura magnificência da vida na Amazônia. Arapaima, também conhecido como pirarucu, é um peixe de água doce colossal que está entre os maiores do mundo. Alguns exemplares dessa criatura majestosa ultrapassam os 3 metros de comprimento e pesam impressionantes 200 quilos. Seu tamanho imponente por si só já inspira admiração e respeito. Mas o arapaima possui qualidades ainda mais surpreendentes. Este peixe majestoso emprega uma técnica de caça singular que o diferencia dos demais. Ele sobe à superfície da água e engole ar para dentro de seu órgão labirinto, uma estrutura especializada semelhante a um pulmão. Isso permite que o arapaima complemente seu suprimento de oxigênio em águas com pouco oxigênio e o capacita a detectar vibrações na água com excepcional precisão. Essa percepção sensorial aguçada permite que o arapaima localize suas presas com uma precisão surpreendente. Dotado de uma língua óssea e dentes afiados, o arapaima é um predador formidável. Ele esmaga suas presas, que incluem peixes menores e crustáceos, com facilidade. Embora o arapaima represente pouca ameaça para os humanos, é importante notar que ele é conhecido por desferir golpes poderosos com a cauda quando ameaçado. Esses golpes podem causar ferimentos, servindo como um lembrete da força e das capacidades defensivas desse peixe ancestral. A existência do pirarucu remonta a milhões de anos, tornando-o um verdadeiro fóssil vivo do rio Amazonas. Sua capacidade de adaptação e sobrevivência por um período tão extenso é uma prova de sua resiliência e evolução. Como um monstro mortal das águas, o pirarucu simboliza o poder e a resistência do ambiente aquático da Amazônia. Piara. A piara, também conhecida como Hydrolycus scomberoides, é um temível peixe predador que patrulha as águas do rio Amazonas, medindo até 1,2 metros de comprimento e pesando até 18 quilos. A piara impõe respeito e atenção com sua presença intimidadora. A característica mais marcante da piara reside em sua boca formidável. Adornada com grandes dentes semelhantes a presas que podem atingir até 15 centímetros de comprimento, essa criatura é comumente chamada de peixe-vampiro ou barracuda dentes de sabre. Esses dentes impressionantes têm uma função crucial: empalar e imobilizar suas presas. A dieta principal da piara consiste em outros peixes, incluindo piranhas, e ela utiliza seu estilo de caça de emboscada para surpreender e capturar suas vítimas com velocidade relâmpago e agilidade inabalável. Uma vez que a piara tenha agarrado sua presa com sucesso, raramente permite qualquer fuga. Seus dentes são projetados para perfurar e segurar firmemente, garantindo que a presa capturada tenha pouca chance de escapar de suas garras. Em muitos casos, essa criatura engole suas presas inteiras, demonstrando sua destreza como predadora voraz. Embora a piara não represente uma ameaça direta aos humanos, seu tamanho, velocidade e dentes formidáveis a tornam uma predadora temível no rio Amazonas. Sua aparência singular, caracterizada por suas grandes presas e corpo esguio, combinada com sua capacidade predatória, garante seu lugar entre os monstros mais mortais que vagam pela Amazônia. Qual dessas criaturas mortais da Amazônia você achou mais intrigante? Deixe sua resposta nos comentários abaixo.